Olá pessoal, bem-vindos ao Viagens e Histórias, o seu novo canal de viagens. Meu nome é Rafael D'Angelo, eu sou geógrafo de nascimento e de formação, sou consultor de viagens e sou historiador por hobby. Neste canal eu vou mostrar para vocês algumas viagens no Brasil e no mundo com um enfoque mais histórico, mas também vou passar muitas dicas e informações úteis e também vou mostrar alguns roteiros de aventura para você se preparar para a sua próxima viagem. Espero que vocês gostem. O nosso primeiro destino é a capital baiana, Salvador. Numa série de 3 episódios, eu vou mostrar 3 roteiros históricos pela capital baiana, onde você poderá conhecer a história dessa cidade que foi a primeira capital do Brasil no período colonial. E o nosso primeiro episódio é sobre o Pelourinho. Nosso roteiro pelo Pelourinho tem 850 metros de extensão e se inicia na Praça Tomé de Souza. De lá, vamos caminhando pela Rua Chile até chegarmos na Praça da Sé. Vamos atravessar a Praça da Sé e chegaremos no Largo Terreiro de Jesus. Colado ao Largo Terreiro de Jesus se encontra o Largo do Cruzeiro de São Francisco, que é a nossa próxima parada. E do Largo do Cruzeiro de São Francisco, vamos andar mais 4 quadras e vamos chegar no Largo do Pelourinho, onde termina o nosso passeio. Nossa primeira parada, que também é o início do nosso roteiro, é a Praça Tomé de Souza. E é para lá que nós vamos agora. Os principais atrativos da Praça Tomé de Souza são a Câmara Municipal, o Palácio Rio Branco, o Elevador Lacerda e o Mirante ao lado do Elevador Lacerda. A Praça Tomé de Souza homenageia o primeiro governador-geral do Brasil, que foi enviado pelo rei Dom João III de Portugal para fundar Salvador, primeira capital colonial do Brasil, em 1549. E foi aqui nessa praça que Tomé de Souza também construiu o edifício que serviu de sede do seu governo. Esse edifício, infelizmente, é claro, não existe mais. Em seu lugar, foi construído e inaugurado em 1919 o atual Palácio Rio Branco, que é esse belíssimo edifício construído em estilo parisiense e que nada lembra a edificação original de Tomé de Souza. Hoje, nesse palácio, funciona a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. É possível visitar o palácio somente o andar inferior, existe o Memorial dos Governadores que você pode conhecer, mas eu acho que o mais interessante desse palácio é o terraço que se encontra na lateral dele. Entrando pela porta principal, você entra à direita, passa por uma sala e aí você chega no terraço, onde você vai poder tirar fotos lindíssimas. Poucas pessoas sabem que existe esse local que é aberto ao público e é de graça. Aproveite! À direita do Palácio Rio Branco está o acesso ao Elevador Lacerda, que é uma das atrações mais visitadas de Salvador e também é uma das mais interessantes. Ele liga a parte alta e a parte baixa do centro histórico e é utilizado como meio de transporte pela população local. E ele é totalmente fechado, por isso não ache você que ao chegar ao Elevador Lacerda você vai ter uma vista panorâmica de dentro dele. Mas ao lado do Elevador Lacerda está o mirante da Praça Tomé de Souza. E é lá que você vai ter a vista mais bonita de Salvador. E se você gosta de pôr do sol, esteja lá no final da tarde para apreciar esse lindo momento que é inesquecível. E agora nós vamos sair da Praça Tomé de Souza, vamos pegar a Rua Chile e vamos chegar na Praça da Sé, que é a nossa segunda parada. Aqui na Praça da Sé, as principais atrações são o Monumento da Cruz Caída, a Feira de Artesanato, o Palácio Arquiepiscopal e o Museu de Energia. Chegando na Praça da Sé, pela primeira vez você vai se sentir dentro do Pelourinho, porque é lá que você vai ter o primeiro contato com o conjunto arquitetônico colonial português com suas fachadas coloridas. E também porque no meio da praça tem uma feirinha de artesanatos e de comida regional. Além disso, lá se encontram 2 belos edifícios históricos, que são o Palácio Arquiepiscopal e o edifício do Museu de Energia. E a história mais interessante da Praça da Sé está por trás do Monumento da Cruz Caída. Inicialmente, o lugar pode parecer apenas um local para tirar belíssimas fotos da Baía de Todos os Santos. Mas a Cruz Caída, construída em 1999 pelo famoso artista plástico baiano Mário Cravo Júnior, marca o exato local onde se encontrava a Igreja da Sé,
construída em 1552 para sediar a primeira arquidiocese do Brasil. Ou seja, ela era a igreja cristã católica mais importante do país. Por sua posição estratégica, com vista para a Baía de Todos os Santos, a igreja também serviu de base para a defesa do Brasil colonial português contra a invasão holandesa em 1624. Vale lembrar que Salvador acabou sendo conquistada pelos holandeses por pouco mais de 12 meses, mas os portugueses conseguiram retomar a cidade. E a igreja foi demolida em 1933 para dar lugar a um novo plano urbanístico de Salvador. Outro fato interessante por trás dessa igreja está no primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, que veio de Portugal para liderar a Igreja Cristã Católica no Brasil colonial. Ele ficou no cargo por apenas 4 anos. Mas Dom Pedro Fernandes Sardinha colecionou muitos inimigos entre as autoridades locais e os jesuítas. E então ele foi para o inferno pela primeira vez quando foi chamado pelo rei de Portugal para retornar à pátria-mãe em 1556. Então ele embarcou na nau Nossa Senhora da Ajuda e foi para o inferno pela segunda vez, pois a nau naufragou no litoral do atual estado de Alagoas e o bispo Sardinha sobreviveu ao naufrágio, não só ele como outras pessoas que estavam na nau. E então ele foi para o inferno pela terceira vez, e dessa vez foi definitiva, porque o bispo Sardinha, assim como os outros sobreviventes da embarcação, foram capturados pelos índios caetés e viraram um grande banquete. Os índios se deram bem, afinal não era qualquer sardinha, era uma sardinha portuguesa. Saindo da Praça da Sé, a pouquíssimos passos dela, nós vamos chegar no Largo Terreiro de Jesus, que é a nossa terceira parada. As principais atrações do Largo Terreiro de Jesus são a Catedral Basílica, a Faculdade de Medicina, a Igreja de São Pedro dos Clérigos e a Igreja de São Domingos dos Mão. O Largo Terreiro de Jesus é o coração do Pelourinho e é o lugar ideal para você fazer uma pausa para tomar uma água de coco bem gelada ou fazer uma refeição mais completa. Uma boa parte dos restaurantes e bares do Pelourinho se encontra nessa praça ou no seu entorno. Você também poderá ter a sorte de presenciar uma roda de capoeira ou um show de dança afro-brasileira. Mas a principal atração dessa praça é a Catedral Basílica e é sobre ela que eu vou contar algumas histórias para vocês. Linda por fora e magnífica por dentro. É assim que eu costumo classificar essa igreja, que é a minha preferida de Salvador. A Catedral Basílica foi construída em 1657, mas foi pouco mais de 100 anos depois que ela ganhou maior notoriedade, quando ela passou a ser a Catedral Primaz do Brasil, no lugar da antiga Igreja da Sé da Bahia, a qual nós falamos agora há pouco. Sendo assim a principal arquidiocese do Brasil até os dias atuais. O lugar onde ela foi construída é exatamente onde se encontrava o antigo Colégio dos Jesuítas de Salvador. Vamos lembrar que quando Tomé de Souza chegou em 1549 e fundou a primeira capital do Brasil, que é Salvador, ele trouxe em sua comitiva 6 padres jesuítas, dentre eles o famoso Padre Manuel da Nóbrega, que também fundou o Colégio dos Jesuítas de São Paulo. Nós ainda podemos encontrar vestígios dos jesuítas nessas 3 imagens que se encontram na fachada principal. Uma delas representa Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador da Companhia de Jesus. Um outro vestígio que marca a passagem dos jesuítas por aqui é este símbolo que foi adotado pela Companhia de Jesus e se encontra tanto na fachada principal quanto no interior da igreja. Essa sigla IHS significa Jesus Salvador dos Homens. Outro fato que faz com que eu goste muito dessa igreja é que, independentemente de ser ou não a principal igreja católica do Brasil, ela é linda e merece a sua visita. Ela foi totalmente reformada e recuperada recentemente. As suas fachadas externa e interna foram feitas com um tipo de rocha portuguesa de cor mais clara, chamada Lhós, que por dentro da igreja contrasta muito bem com ouro reluzente no teto e nos arcos laterais. E o melhor de tudo, por ser uma igreja pouco visitada, dá para tirar fotos limpas e curtir seus detalhes sem se preocupar com a multidão, ao contrário do que ocorre com outras igrejas de Salvador. E por fim, é aqui que se encontram os restos mortais do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Mendes Sá foi extremamente importante, pois foi sob o seu governo que Portugal conseguiu expulsar seus inimigos franceses da costa brasileira, além de vencer inúmeras batalhas contra as tribos indígenas inimigas. Desta maneira, ele consolidou a presença portuguesa no território brasileiro. Para encontrar o túmulo de Mendes Sá, você tem que chegar o mais próximo possível do altar principal, onde você não pode entrar, pois ele é isolado por uma barreira,
Mas olhando no chão em frente ao altar principal, você vai encontrar a tampa do seu túmulo. Porém, não é fácil ler o que está escrito no túmulo. Eu utilizei o zoom da minha câmera para poder achá-lo e consegui tirar uma foto dessa tampa onde estão os seguintes dizeres: a sepultura do governador Mendes Sá, que faleceu aos 2 de março de 1572, notável benfeitor deste colégio. Saindo da Catedral Basílica, atravessando de ponta a ponta o Largo Terreiro de Jesus, nós chegamos à nossa quarta parada, que é o Largo do Cruzeiro de São Francisco. É aqui no Largo do Cruzeiro de São Francisco que se encontra uma das atrações mais desejadas de Salvador, a Igreja da Ordem Primeira de São Francisco. E não é à toa que ela é tão desejada assim pelos visitantes, afinal ela é uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. O seu interior é riquíssimo em arte barroca e rococó talhado em madeira e coberto de ouro em pó. Ela é tão bonita e tão impressionante que eu não vou mostrar fotos do seu interior para não estragar a sua surpresa quando você for visitá-la. A entrada da igreja se encontra à direita da fachada principal, e após você passar pela bilheteria, você acessa primeiro o claustro, que é um pátio quadricular onde se encontram 37 painéis de azulejos portugueses. E depois de passar pelo claustro, à esquerda se encontra a entrada da igreja, que fica ao lado do altar principal. E aqui vai uma dica bem legal. Se você estiver sozinho ou apenas com mais uma pessoa, eu sugiro que vocês abaixem a cabeça, com os olhos abertos vocês entram na igreja para não trombar em ninguém, olhando apenas para o chão. E quando vocês estiverem no meio da igreja, levante a cabeça com os olhos fechados, aí depois você abre os olhos. E então você poderá ter a melhor experiência possível nessa atração. Mesmo que você não goste de visitar igrejas, não perca essa oportunidade, vale muito a pena. Saindo do Largo do Cruzeiro de São Francisco, mais 4 quadras adiante, nós vamos chegar na última parada do nosso roteiro, que é o famosíssimo Largo do Pelourinho. Mas no meio do caminho eu não poderia deixar de citar 2 lugares interessantes. O primeiro deles é a Loja do Olodum, que vende artigos e lembranças da banda mais famosa de Salvador. E o segundo lugar é o Solar do Ferrão, que hoje abriga um centro cultural, mas mesmo que você não queira entrar para visitá-lo, vale a pena tirar uma bela foto da sua fachada principal. Dizem em Salvador que este é o prédio mais bem conservado de todo o Pelourinho. E agora então, nós chegamos ao Largo do Pelourinho. As principais atrações do Largo do Pelourinho são a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Fundação Casa Jorge Amado e a Varanda do Michael Jackson. O Largo do Pelourinho é aquele lugar ideal para a gente descansar a nossa cabeça e tomar um sorvete da sorveteria mais tradicional de Salvador, a Cubana. De preferência um sorvete de siriguela, que é meu preferido. E ao mesmo tempo, a gente pode apreciar aquela explosão de cores nas fachadas das casas coloniais. Esta é uma região que agrada muito os visitantes, e isso é bem perceptível no sorriso das pessoas que estão lá. Mas nem sempre este lugar foi tão alegre quanto os dias atuais, pois era exatamente aqui nesse local que se encontrava o Pelourinho, aquela coluna de pedra, normalmente localizada no meio da praça, onde os criminosos na época eram expostos e castigados. Naquela época, a grande maioria deles era composta de escravos. E infelizmente, muitos deles foram castigados até a morte. Na fachada de uma das casas históricas do Pelourinho, você vai encontrar o pôster do Michael Jackson. Ali marca o local onde o rei do pop gravou o videoclipe de uma música chamada They Don't Care About Us. Eles não ligam pra gente. Se você não lembra da música, aqui vai um trechinho dela. All I have to say is that they don't really care about us. É melhor você clicar no link que está aí abaixo no seu vídeo e assista você mesmo o clipe com a voz dele não caminha. E aqui termina o nosso roteiro pelo Pelourinho. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se você ainda quiser continuar o seu passeio além deste ponto, você pode retornar à Praça Tomé de Souza e assistir ao lindíssimo pôr do sol que eu comentei lá no começo do nosso vídeo, ou você pode continuar no Largo do Pelourinho em direção ao Largo de Santo Antônio, além do Carmo, que também merece um vídeo e será tratado futuramente aqui no nosso canal. Até mais e até o próximo vídeo!